Agora é um ponto importante, né? Eu tenho, até o momento eu só aprendi, só entendi como fazer a declaração, né? E especificar, né? Definir uma estrutura, um registro, né? Declarar um registro, né? Mas como que eu faço o acesso a cada um desses campos que estão, né? Que fazem parte desse meu registro? Assim, né? Aqui eu já dei um exemplo como uma atribuição, mas a atribuição indiretamente, né, precisa realizar o acesso. Para a gente fazer uma atribuição, a gente precisa realizar o acesso, né, a, a, ao campo, né, do registro, né, ao conteúdo, né, do registro. Então, diferentemente da atribuição de um valor a uma variável básica, né, variável básica é o que a gente tem visto até o momento, né, tradicionalmente falando, né, ou uma célula de um vetor ou matriz, a atribuição de um valor a um compartimento, campo do registro, é realizada através do acesso a esse campo, né, do registro, especificando com a seguinte sintaxe, né? Identificador do registro, ou seja, nome do registro, ponto, nome do campo. Por exemplo, prod.cod, né? COD. Então, identificador, deixa eu destacar aqui melhor para ficar. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Espera só um pouco. Vou colocar por cores aqui. Ó. Identificador do registro, certo? Ponto. E identificador do campo, nome do campo, né? Conseguiu visualizar aí todas essas coisas, ó? Nome do campo, né? Antes a gente coloca o ponto, né? Esse ponto e o nome do registro. E aí a atribuição é de forma padrão, né? Da direita para a esquerda, o operador continua sendo o operador, o símbolo de igual, né? Então, à esquerda a nossa variável e à direita o nosso valor, né? Pensando aqui na sintaxe do comando de atribuição, né? Continua igual, né? Não muda nada, só muda a forma da gente fazer a referência, né? A um campo do registro, né? Acesso ao campo. Certo, pessoal? Então, executando linha por linha, o que vai acontecer aqui nessa primeira linha? Eu estou acessando o registro prod, né? Campo cod, então é como se eu estivesse olhando para cá. E atribuindo o valor 111, certo? Logo na sequência, nessa segunda instrução, o que vai acontecer? Estou acessando o registro prod, mas agora eu estou olhando para esse campo desse registro, quant, recebe 30. Beleza? Vou colocar uma outra cor aqui, peraí. Agora essa aqui, o que vai acontecer? Eu vou acessar o registro prod, né? Só que aí eu vou olhar para o campo valor, né? O que ficaria, que tipo de atribuição, quando a gente está trabalhando com registro, que tipo de atribuição estaria, vamos dizer assim, errada, né? Eu colocar assim, ó. Por que isso está errado? Porque isso aqui não é uma variável simples, né? Eu preciso, como isso é um registro, eu preciso dizer para o nosso programa qual campo desse meu registro que eu quero atribuir o valor 50, né? Vamos dizer, eu quero atribuir o valor 50 bem aqui dentro dessa variável cont. Então, se eu fizer somente isso aqui, o meu programa não vai deduzir que eu quero fazer isso, né? Eu preciso dizer para o computador, especificar para o computador, olha,
Coloque o valor 50 no campo quant do registro prod, né? Aí tudo bem. Ok, pessoal? Vou riscar aqui, caso vocês revejam isso, né? O professor ensinou errado. Beleza, pessoal? E assim, como toda instrução, né? Ao final, existe ponto e vírgula. Tudo bem? Isso aqui, como que a gente chama mesmo? Atribuições, né? Instruções de atribuição. Né? Então, assim, até o momento a gente, né, a gente não tem visto muita coisa nova, né? Agora, talvez o detalhe, né, que seja novo é esse tipo, né, essa variável, esse tipo de variável nova, né? Tipo de variável composta, né? Por que variável composta? Porque ela é composta por vários, por um agrupamento, né, de valores. É uma variável, né, só composta por 3 valores nesse caso, né? E é heterogênea porque não necessariamente implica que essa variável tenha que ter, né, tenha que ser do mesmo tipo. Ela pode ter valores de tipos diferentes. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. De forma similar, né, o acesso a gente pode estender, né, para utilizar em expressões, expressões relacionais, operações relacionais, né, como a gente faz em variável. Né, o que a gente precisa garantir é que o que está aqui do lado esquerdo do operador relacional seja do mesmo tipo do que está aqui do lado direito, né? Como a gente tem visto em variáveis comuns, né? A forma de utilização continua a mesma, o que muda é somente assim na forma que a gente manipula esse tipo de estrutura, né? Assim como foi com vetores, com matrizes, né? Mudou a forma de acessar, de manipular aquelas estruturas, mas as operações, aquelas coisas básicas que a gente viu lá em algoritmos 1, né, permanecem, né? Todas as sintaxes permanecem igual, tá? Então, operações relacionais, operações aritméticas, a gente pode utilizar normalmente desde que a gente garanta, né, que não vai ter nenhum erro de sintaxe. Por exemplo, vamos supor que aqui, né, essa variável a gente já viu que dentro da variável desse campo quant eu vou armazenar um inteiro, né? E aí, se eu colocar aqui um caractere, pode ser que o meu programa venha a executar, né, com erros, porque eu não estou comparando coisas do mesmo tipo. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? Como a gente sempre tem tomado até o momento. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Olha só, agora aquela pergunta lá do começo, né? A gente pode declarar vários registros com as mesmas, chamar aqui de características, tá? Por que características? Eu estou declarando uma estrutura que tem esse formato, né? Esse formato significa assim, eu tenho 2 campos do tipo inteiro, um do tipo real, e eu vou armazenar um código, a quantidade em estoque e o valor desse produto, né? Então, aqui, né, eu posso declarar vários registros com essa mesma estrutura, talvez ficaria melhor, né? Certo? E aí, como que eu faço essa declaração de vários registros com as mesmas características, as mesmas estruturas? Coloco os nomes separados por vírgula. E ao final, né, quando eu não tiver mais registro para ser declarado, eu finalizo com ponto e vírgula. Então, esse trecho de código, né, deixa eu mudar a cor aqui, colocar esse verde. Esse trecho de código está sendo representado, né, se a gente fosse executar isso ao final dessa linha aqui, né, quando a gente chega nessa linha, se a gente tirasse uma foto, né, da memória do computador, seria como se a gente tivesse
visualizando aqui à direita, né? Eu tenho 3, vamos dizer assim, variáveis evoluídas, né? Compostas por 3 campos, né? Os campos são os mesmos, certo? Os campos internos aqui dos registros são os mesmos, só que o que muda são os identificadores desses registros, tá? Ah, professor, o senhor falou que eu não posso ter campo com o mesmo nome, mas aqui e aqui os campos são iguais, né? Os identificadores dos campos são iguais. São. No entanto, esses campos, eles estão limitados a essas caixas aqui, né? Então, aqui é a primeira caixa, né? Primeira estrutura. Aqui eu tenho uma outra estrutura, né? E aqui eu tenho outra estrutura. O que eu quero dizer com isso, né, pessoal? Se eu for manipular esses 3 registros, né, quando o meu programa for manipular esses 3 registros, eu tenho a garantia de que quando eu for fazer a referência a esse campo COD aqui do registro PROD1, quando eu fizer a referência a esse campo, eu não vou correr o risco ou o perigo de acessar esse campo. Por quê? Porque os identificadores dos registros são diferentes, né? Então, por exemplo, quando eu quiser acessar esse campo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o nome do meu registro, ponto, código. Ah, eu quero acessar esse campo aqui agora. Então, identificador do registro, ponto, código. E assim sucessivamente, tá? Eu preciso que vocês visualizem que sim, a estrutura é igual, né? Esses 3 registros têm a mesma característica, a mesma estrutura. No entanto, eles estão limitados a essas caixas. Tá? Não sei se ficou muito bem claro. Tá? Se não ficar, por favor, comenta aqui embaixo, né? Me mande uma mensagem que a gente tenta esclarecer de outra forma. Tudo bem, pessoal? Vamos complicar um pouquinho, né? Olha só, agora eu tenho um outro exemplo, né? Um pouco mais diferente, pouquinho diferente do que a gente viu aqui, né? Ainda com essa questão dos campos, né? Dos registros terem o mesmo nome, o campo de registro, tá? Não o identificador do registro. Posso ter uma situação assim, ó, registros diferentes, né? Aqui eu tenho um registro e aqui eu tenho outro registro, ou seja, estruturas diferentes, porém a estrutura interna aqui eu tenho um nome de um campo que é igual entre 2 registros. Isso pode dar problema? Não. Por quê? As definições desses registros estão limitadas a essas caixas. Então, aqui em azul, eu tenho uma caixa como essa, certo? Um registro chamado PROD1, né? E, respectivamente, os seus 3 campos desse registro. E em verde, eu tenho a declaração de um outro registro chamado func, né, de funcionário. E as definições desse registro estão limitadas aqui a essa caixa, né? Então, quando eu fizer referência ao campo code, né, o que eu não posso fazer é isso, né? Code recebe 17. Por quê? Porque não existe uma variável, a menos que exista, eu declarei previamente essa variável simples lá em cima, né? Antes de declarar esse registro, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é assim, se só existe code, essa variável, né? Esse nome de campo aqui, somente nesses 2 registros, provavelmente o meu programa vai exibir um erro, né? Vai dizer assim, bom, você tentou fazer referência a um campo chamado code, né, uma variável chamada code, mas só existe em registros. E aí você precisa especificar o identificador desse registro para eu poder fazer essa atribuição. E aí, ou você coloca
o identificador do primeiro registro para ficar correto, ou você coloca o identificador do segundo registro para ficar correto, tá? Por exemplo, assim, tá? O que não dá é para você fazer isso. Por quê? Isso aqui tá errado, né? Falando assim, assumindo que esse nome, né, só existe aqui dentro ou aqui dentro. Tudo bem, pessoal? Acho que agora ficou um pouco mais claro, né? Eu elaborei essa aula assim, tentando abordar todos os possíveis erros, todas as possíveis dúvidas, tá?